Derrite e Hugo Motta tentaram manietar a Polícia Federal para proteger os chefões do crime. Mas deu tudo errado. Alexandre de Moraes e o governo Lula reagiram, e agora o cerco fechou de vez. Em 20 segundos você entende o tamanho da encrenca. A semana começou quente em Brasília. Nos bastidores, 2 nomes chamaram a atenção. Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, e Hugo Motta, líder do Republicanos na Câmara. Eles tentaram, sem disfarçar, sabotar o projeto antifacção do governo Lula, aquele que endurece o combate aos chefes das facções criminosas. Mas o que ninguém esperava era que o plano fosse tão descarado. Derrite queria colocar a Polícia Federal de joelhos, impedindo que ela investigasse o crime organizado, sem pedir autorização aos estados. Foi a senha para a reação. Alexandre de Moraes, Gleisi Hoffmann e toda a ala jurídica do governo entraram em campo. Resultado? Derrite e Motta tiveram que recuar, e recuar feio. Mas o estrago político já estava feito, porque ficou evidente. A velha aliança entre bolsonarismo e o submundo do crime segue viva, só que agora está sendo desmontada à luz do dia. Derrite achou que poderia posar de durão enquanto nos bastidores trabalhava para favorecer as facções. Só que a jogada vazou, e rápido. O relatório dele ao Congresso sobre o projeto antifacção enviado por Lula era praticamente um manual de sabotagem. No texto, o secretário de Tarcísio de Freitas tentava restringir o poder da Polícia Federal, obrigando-a a depender de autorização dos estados para investigar o crime organizado. Traduzindo, os chefões das facções, que tanto temem a PF, teriam um escudo político construído pelo próprio bolsonarismo. Mas tem um detalhe que o próprio Derrite não esperava. A reação foi imediata. Juristas, ministros e até a própria PF classificaram o parecer como inconstitucional e um presente às facções. E quando Gleisi Hoffmann falou, foi sem rodeios. As mudanças de Derrite tiram a Polícia Federal do combate ao crime organizado. É um presente para as facções que atuam em todo o país, inclusive no mercado financeiro. A fala repercutiu em Brasília como um tiro de alerta. O recuo veio logo em seguida. Derrite tentou dourar a pílula, dizendo que a PF continuaria participando de forma integrativa e cooperativa. Só que, nos bastidores, o clima era de revolta, e o mal já estava feito. Mas a parte que ninguém mostrou é o pano de fundo disso tudo. As conexões entre o bolsonarismo e o crime organizado. Elas não são novas, e cada dia aparecem mais evidências. O traficante de armas do Comando Vermelho, conhecido como TH Joias, tem laços diretos com Cláudio Castro, governador bolsonarista do Rio. O tesoureiro do mesmo grupo, Gabriel Dias de Oliveira, também frequentava o gabinete de um secretário de Castro. E como esquecer o nome que virou símbolo dessa ligação? Adriano da Nóbrega, o miliciano-chefe do escritório do crime. Assassino profissional e íntimo da família Bolsonaro. A mãe e a ex-mulher dele, lembrando, eram funcionárias fantasmas no gabinete de Flávio Bolsonaro. Tudo isso já era de conhecimento público. Mas agora, com Derrite e Hugo Motta agindo abertamente para blindar os chefões, ficou escancarado. A aliança entre o bolsonarismo e o crime organizado é política, financeira e ideológica. E é aqui que a trama vira. Enquanto a PF avança com operações históricas, como a Operação Carbono Oculto, a maior da história contra o PCC e o tráfico de armas e dinheiro, Derrite tentou travar justamente esse tipo de ação. Parece coincidência? Difícil acreditar. A proposta dele dizia, na prática, que a PF teria que se submeter aos estados para investigar facções. Ou seja, um instrumento perfeito para governadores bolsonaristas controlarem ou atrasarem investigações. Foi o alívio momentâneo que os chefões esperavam. Mas durou pouco. Logo, uma onda de protestos tomou as redes, juristas se manifestaram, e até dentro do governo paulista a pressão cresceu. Derrite percebeu que o fogo político se voltava contra ele, e recuou.
Mas não foi por consciência, foi por medo. Nos bastidores de Brasília, o comentário é um só. Ele recuou para não se queimar junto com o PCC. A Polícia Federal não deixou barato. Fontes internas disseram que o recuo não muda o problema central. O texto ainda restringe a autonomia da PF e mantém o risco de interferência política. O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, foi direto. Se o projeto for aprovado, investigações da PF podem ser transferidas para as polícias civis. Isso gera confusão jurídica e favorece o crime organizado. E enquanto Derrite era desmascarado em São Paulo, Hugo Motta tentava o mesmo jogo sujo no Congresso, atrasar a votação e enfraquecer o texto do governo. Mas o movimento coordenado entre eles foi desmontado. Quem puxou o freio? Alexandre de Moraes. Segundo relatos, Moraes deixou claro que qualquer tentativa de restringir a PF fere a Constituição. E ele avisou pessoalmente: a autonomia da Polícia Federal é cláusula pétrea. Ou seja, mexer nisso é mexer com o Estado brasileiro. A parte que ninguém mostrou é que Moraes já vinha monitorando o movimento de Derrite há semanas. O ministro sabia que o bolsonarismo tentaria usar o tema do combate às facções para politizar a segurança pública e tentar pintar o governo Lula como leniente com o crime. Só que o efeito foi o oposto. A tentativa de interferir deixou claro quem, de fato, protege os chefões do tráfico. E aqui vem a virada política. Enquanto Derrite e Motta recuavam, o Planalto reforçava as ações da PF em várias frentes. Prisões em massa, bloqueio de contas, apreensão de bens, operações coordenadas com a Receita e o COAF. A mensagem de Lula e Moraes foi cristalina. Quem tentar atrapalhar a PF vai junto para o banco dos réus. Nos bastidores, o clima é de alívio entre os agentes federais e de pânico entre os bolsonaristas. Fontes da PF afirmam que o recuo não muda o plano. As investigações continuam e Moraes vai estar livre para agir. O STF e o Ministério da Justiça estão afinados. A ordem é simples: não dar trégua à bandidagem, nem aos que tentam protegê-la. E enquanto o bolsonarismo fala em guerra às drogas, os fatos mostram outra coisa. Nas favelas, operações midiáticas com dezenas de mortos. Sempre os mais pobres, nunca os chefes. Na Penha e no Alemão, 121 mortos e nenhum chefão preso. Um teatro de sangue para esconder a blindagem da cúpula do crime. E Derrite faz parte desse script. Mas tem um detalhe que muda o jogo global: a tentativa de importar o conceito de narcoterrorismo, criado por Donald Trump. A ideia era enquadrar facções como organizações terroristas, abrindo caminho para a intervenção dos Estados Unidos em território brasileiro. Sim, Trump e seus aliados bolsonaristas queriam isso, uma brecha para meter o bedelho na soberania do Brasil. Juristas alertaram, e Lula agiu rápido. O Planalto rejeitou o texto e impediu que o país virasse uma plataforma de intervenção estrangeira. O recuo de Derrite, portanto, não foi só político, foi estratégico. Ele percebeu que, se insistisse, cairia não só perante a opinião pública, mas também diante da justiça. E com Alexandre de Moraes no radar, ninguém em Brasília quer comprar essa briga. O que se comenta nos corredores do STF é que Moraes está pronto para agir de novo. Qualquer tentativa de esvaziar a PF será enquadrada, e a PF, agora fortalecida, prepara novas ações, inclusive contra aliados políticos que tentaram interferir. No fim, Derrite e Hugo Motta saíram chamuscados e o bolsonarismo exposto. O discurso de lei e ordem virou cinzas diante das ligações com o crime. E Alexandre de Moraes sai maior do que entrou. Enquanto uns recuam, ele avança, com a PF do lado e a Constituição na mão. E você? O que acha? Moraes foi duro o bastante ou ainda falta mais reação contra esses sabotadores? Se chegou até aqui, comente, sem espaço para golpismo.